Olá, gente. Que a paz esteja contigo. Amém? Estamos aqui mais uma vez, hoje, dia 29 de julho de 2020. E hoje eu quero falar sobre o tema Vencendo sem lutar. É isso mesmo. Vencendo sem lutar. Em algumas batalhas da vida, na maioria delas, a gente tem que lutar. Mas há situações que o próprio Deus luta por nós. E Ele só nos manda ficar quieto e obedecer a sua voz. O capítulo 6 de Josué, Antigo Testamento, ele é uma prova disso. Nós vamos entrar, eu não vou ler porque o tempo é pouco, mas Josué, capítulo número 6, a destruição dos muros de Jericó. Uma geração, nós podemos introduzir que essa geração incrédula que ela recuou lá quando Deus mandou tomar a terra prometida, 39 anos antes desse acontecimento no capítulo 6 de Josué, ela passa, contados aí entre 603 e 550 homens contados depois da saída do Egito, apenas, fora homens, fora mulheres e crianças, aproximadamente aí há mais de 2, 3 milhões de pessoas, segundo os historiadores, não quero entrar nisso. No entanto, só 2 sobreviveram de toda aquela geração, Josué e Caleb, que foram um dos espias que animaram o povo na época, porém os que desanimaram foram mais e, enfim, e eles ficaram para possuir a terra de Canaã. Antes de morrer na planície da Transjordânica, Moisés dedicou suas últimas semanas à instrução do povo, instruindo o povo como eles deveriam fazer, numa série de discursos, que foi registrado no livro de Deuteronômio, especialmente capítulo 31, versículo 1 ao versículo número 6. As muralhas agora era o desafio físico, Deus agora chama Josué. Diz que agora Josué com Josué, o tempo de Moisés passou, o tempo de todo mundo passa, e o pior é quando nós não entendemos isso, mas o tempo de Josué, o tempo de Moisés passou, e agora chegou a vez de Josué. Na época do deserto, Deus precisava de um Moisés calmo, tranquilo, intercessor. Agora Deus precisava de um líder militar para invadir a terra, enfim. Falando sobre Jericó, ela tinha uma área cerca de 32 quilômetros quadrados, era uma cidade-fortaleza, não somente para os habitantes, como para os inimigos também, para os da região agrícola, que estava ali ao seu derredor. Os muros tinham cerca de 9 metros de altura, calcula isso, 9 metros de altura, e 6 metros de espessura. Ela era considerada invencível por ter a proteção dos deuses, deuses cananeus. Era uma nação idólatra, e por ela ter esses 6 metros de espessura, alguns dizem que passava-se em cima dos seus muros 2 carros de ferro ao mesmo tempo. Então, imagina 6 metros de largura, bem, talvez a largura de uma pista hoje dessa normal. A captura bélica de Jericó era a chave da estratégia bélica de Josué, que aqui demonstraria que o Deus de Israel era mais forte do que o Deus de Jericó, os deuses cananeus. Aqui estava começando as conquistas das terras, Era uma cidade habitável, uma das mais antigas, beneficiava de um clima tropical e tinha também a fama de produzir palmeiras, árvores balsâmicas, Por aí você tem o nome Jericó, lugar de suave odor. Mas eu quero dessa pequena introdução aqui para me entrar no tema, Vencendo sem lutar. Deus deu uma ordem a Josué. E Josué, ele tinha, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Josué tinha certeza da direção de Deus. Embora Josué fosse um líder nato, a ordem de Deus foi a que prevaleceu nesta batalha. Embora Josué entendesse de guerra, Deus deu a estratégia a Josué
E Josué obedeceu a estratégia que o Senhor deu a ele, versículo de número 14. No segundo dia rodearam outra vez a cidade e tornaram-se para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. Então, ou seja, o primeiro passo para vencer uma luta é a obediência à estratégia que o Senhor lhe deu. Por mais louca que ela pareça, por mais absurda que ela pareça, nós precisamos ter uma direção de Deus nas nossas lutas, nas nossas batalhas diárias. Segunda coisa que eu aprendo de Josué, Josué tinha humildade e respeito. Primeiro pela pessoa de Moisés, que foi o seu antecessor, e por toda a história que Moisés deixou, né, todo o legado. Josué respeitava muito isso, tanto é que quando ele morre, Josué assume o seu lugar. E Josué tinha humildade. Humildade para quê? Para ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus tinha para falar para ele. Porque entendendo ele de guerra, de batalhas, Deus agora dá uma ordem, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ele teve a humildade de reconhecer a sua pequenez diante de um Deus tão grande. Né? Josué, embora possa ter visto sinais, né, ainda na sua infância talvez, quando Deus devastou o Egito com as 10 pragas, embora ele tenha tido toda a experiência nas batalhas, nas lutas, Josué tinha humildade. Humildade para reconhecer a soberania de Deus no meio das batalhas que poderia travar. Terceiro lugar, nos mostra estratégias específicas. Primeiro, marchar uma vez por dia durante 6 dias. Olhe bem, Deus leva o povo e fala assim, vou dar vitória para vocês. E agora, quando eles pensam, não, vamos pegar a espada e vamos lutar, Deus fala, não, vocês não vão lutar. O que vocês vão fazer é rodear a cidade. Vocês vão rodear ela, fazer uma volta por dia, né? Pensa você, uma cidade de aproximadamente 32 quilômetros quadrados, era uma voltinha boa por dia. Então vocês vão rodear, né? Segundo lugar, os sacerdotes vão com os chifres, né? 7 sacerdotes, à frente da arca. A segunda estratégia, segundo mandamento do Senhor. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas e todos vão gritar. E os sacerdotes vão tocar a trombeta, o chifre, né? Enfim, aqui eu percebo que na nossa vida tem coisas que são ordens específicas de Deus e nós não podemos fugir dela. Quantas lutas nós já perdemos porque há ordens específicas de Deus? Ordens como não, sim, agora não, espera. E nós muitas vezes vamos e fazemos da nossa maneira, do nosso jeito. Quando há ordens específicas, não há o que fazer senão obedecer, meus irmãos. Quando há ordens específicas, o que nós temos que fazer é ficar atrás dos limites que Deus pré-estabeleceu. Deus não mandou dar 2 voltas, Deus não mandou pegar a espada, Deus não mandou tocar a trombeta no 1º, no 2º, no 6º dia, não. A ordem era, vocês rodeiam a cidade uma vez por dia, com os sacerdotes na frente com a arca. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas e vão tocar as trombetas. Ora, sendo um muro intransponível, né? Seria uma loucura, talvez Josué olhar e Senhor, mas peraí, como é que nós vamos fazer? Não, mas Josué, ele tem humildade e ele obedece essas ordens específicas. Meu irmão, tem coisas e lutas na nossa vida que ela só vai ser vencida através de um milagre. Apenas uma ordem de Deus pode mudar tudo. E após essa ordem, a obediência. Né? Outra coisa que eu aprendo, eles deveriam rodear a cidade calados, sem dar um pio, sem tocar uma trombeta, sem fazer alarido. Quantas vezes, eu sempre digo isso e repito, é para a gente estar calado e a gente está gritando. Quantas vezes Deus fala para mim, para você, cala, fecha a boca. Eu é que vou fazer, eu é que vou dar vitória, né? Eu é que vou operar em seu favor. Mas nós insistimos em falar, em gritar, em agir na nossa maneira, nas nossas emoções, né? Principalmente, no meu caso, a gente que é sanguíneo,
Não é verdade? Mas nós devemos estar calados em obediência à voz do Senhor. Vencendo sem lutar. Verso de número 2. Diz assim, então disse o Senhor José, olha, a Josué, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Verso de número 20. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si a tomaram. Olhe bem, não precisou de uma espada, não precisou de ninguém bater no muro. Por quê? Porque aquilo que nós fazemos debaixo da direção de Deus, obedecendo limites e princípios, com humildade, calados, Deus fará acontecer na nossa vida. Talvez esse tempo na sua vida, na minha vida, é tempo de batalha, de guerra, ao qual Deus nos deu uma estratégia e nós ainda estamos duvidando, estamos preocupados. Fique tranquilo, apenas cale a sua boca e espere no Senhor. Vencendo sem lutar, toda vitória deve ser consagrada ao Senhor. Versículo de número 24 vai nos dizer, porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram. Então somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Ou seja, aí nós vamos ter a questão do Acã, que pegou lá uma capa babilônica, enfim, mas aqui eles estão consagrando tudo que eles pegam lá nessa batalha ao Senhor. Meu irmão, consagre as tuas vitórias a Deus. Consagre as tuas bênçãos a Deus. Tem vitórias na nossa vida que nós não precisamos lutar, nós só precisamos esperar em Deus, obedecer o comando. Mas quando chegar, pelo amor de Deus, consagre ela ao Senhor. Testemunhe. Quando as pessoas perguntar, fala, olha, eu não estou aqui, não é porque eu mereço, não é porque Deus me colocou aqui. A minha casa hoje está desse jeito, não foi pela minha força e pela minha perseverança, não. Foi porque Deus me colocou aqui. Foi Deus quem me deu esta vitória. Foi Deus que me deu essa bênção. Foi Deus que me deu a estratégia. Foi Deus que desenhou tudo. O que você precisou fazer? Eu só precisei gritar na hora que Ele mandou gritar. Eu só precisei fazer isso quando Ele mandou fazer isso. Em último lugar, não se esqueça de compromissos passados. Quando nós estamos em batalhas, às vezes a gente faz alianças, a gente faz compromissos, né? Versículo de número 25. Vai nos dizer da seguinte forma, mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai, tudo quanto tinha, e habitou nela até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Quando eles vão espiar Jericó, Raabe ajuda eles, era uma prostituta junto com a sua família, e eles fazem um juramento para ela, olha, o dia que nós entrarmos aqui, que nós tomarmos a cidade, nós não destruiremos a sua casa. Meu irmão, Deus não esquece votos. Deus não esquece promessas. Deus não esquece alianças. Vencendo sem lutar, mas honre a sua palavra. Honre a palavra que você deu para as pessoas quando você estava em dificuldade. Honre a sua palavra que você colocou para certas pessoas na sua vida. Não deixe de cumprir as palavras que você proferiu em batalhas, em momentos difíceis, em momentos de luta, de guerra, pessoas que talvez tenham aberto mão de coisas delas, que Raabe podia ir lá, entregar eles para Jericó e ser promovida, receber alguma coisa. Não, mas ela abriu mão de uma vitória talvez pessoal dela para Israel. É claro que é uma direção do Senhor, Deus direcionou tudo, porque estava tudo dentro da estratégia de Deus, mas Josué vai lá e cumpre. Ah, mas ela era uma prostituta. Se você prometeu para uma prostituta, cumpre. Se você prometeu para um ladrão, cumpra. Se você prometeu para alguém que não tem caráter, cumpra. O problema não é a pessoa, o problema é você e Deus. O problema sou eu e Deus. Então, quando você empenhar a sua palavra com alguém, como Josué fez aqui, e que ele cumpriu, a vitória, meu irmão, ela só é completa
quando nós fazemos as coisas serem completas. Então, vencendo sem lutar, ele tinha certeza da direção de Deus, embora sendo militar, ele obedeceu a estratégia maior, a estratégia macro de Deus. Ele tinha respeito pelo passado, pela história do passado, pelo seu líder, né? Por aquilo que Deus havia se tornado na sua vida. Ele teve humildade para obedecer essa estratégia meio que louca aos olhos humanos, né? Havia uma ordem específica, essas ordens foram cumpridas criteriosamente, né? Eles deveriam rodear a cidade calado, silêncio. Ora, não é momento de falar, não é momento de discutir, não é momento de interpelar, não é momento de pedir satisfação. Não, o momento é de silêncio. A estratégia é de Deus, não é nossa, não é sua. Glória a Deus. A promessa vai se cumprir. Se nós obedecermos aquilo que Deus falou para nós fazermos, tudo o que Deus falou vai se cumprir. Creia. Ok? Consagre essa vitória a Deus. Ah, pastor, mas eu quero fazer uma festa porque Deus me deu uma vitória muito grande. Chame, né? Compre sua Coca-Cola. Costumo dizer isso. Nós temos que comemorar as vitórias. Coca-Cola, picanha, chama os amigos, os parentes, é claro, quando puder, dentro da segurança, né? No momento nós estamos vivendo de pandemia. Mas consagre ela ao Senhor. Chama os amigos e diga: olha, Deus me deu uma grande vitória. Eu não poderia estar onde eu estou, mas Deus me colocou. Esses muros não poderiam ser derrubados, mas Deus fez esses muros caírem. Eu não tinha nada e hoje eu consagro tudo que eu ganhei a Deus. Em último lugar, não se esqueça das alianças que você fez no meio do caminho. A pior coisa que existe, gente, é um cristão sem palavra. A pior coisa que existe são pessoas que não cumprem aquilo que prometeram. Josué teve essa característica, vencendo sem lutar. Por quê? Porque ele obedeceu a estratégia e ele cumpriu com a sua palavra, com os compromissos passados. Quantos compromissos às vezes a gente faz e a gente esquece, ou finge que esquece. Mas o meu conselho para você hoje é: você quer ser um vencedor? Cumpra com as alianças passadas. Eu vou te contar um testemunho. Um dia eu fiz uma aliança com Deus que eu iria ajudar todo mês as pessoas com uma certa quantidade, se Deus me abençoasse no meu trabalho. E Deus me promoveu naquele trabalho como único. Foi o único na história daquele trabalho que chegou onde eu cheguei. E aí as coisas se passaram, né? Os anos se passaram e um tempo, uns 2 anos, eu fiquei sem cumprir esse voto. Sem cumprir com a minha palavra com Deus. Não foi para com o homem, não, foi para com Deus. E Deus disse assim: olha, quando você votar, pense bem, é melhor você não votar do que votar e não cumprir. Meu irmão, pensa nos 2 anos difíceis que eu passei na minha vida. E aí um dia o Senhor me cobrou, falou assim: lembra daquela promessa no passado, no meio de uma batalha, que ninguém poderia abrir aquela porta para você, mas eu abri? Eu falei: lembro. Pois é, tem um voto pendente com você. E aí eu me arrependi, eu chorei e voltei, não estou aqui me gabando de nada, é apenas um testemunho daquilo que eu estou dizendo. E Deus me abençoou, Deus abriu portas de novo, Deus reverteu cativeiros na minha vida. Por quê? Porque nós não podemos nos esquecer de compromissos passados. Amém? Que Deus te abençoe, que você essa tarde, que você vença sem lutar. Vai ter momento que Deus vai mandar você pegar a espada, você falar, você ir lá e tomar, mas vai ter momento que Deus vai falar: é comigo. Não toque, não faça nada. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Amém? Esta é a palavra do Senhor, Josué capítulo 6. Eu sou o pastor Danilo Meireles e estou aqui mais uma vez para abençoar a sua vida. Creia, Deus é poderoso para te dar a vitória que você tanto espera. Mas não esqueça, o trabalhar é dele, a estratégia é dele, o poder é dele e o final de tudo está nas mãos dele. Amém? Um grande abraço, que Deus te abençoe.